Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deixa eu fazer a minha pequena e humilde contribuição a respeito do que nós entendemos sobre Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Importa que profetizes outra vez, né? Eu sei que muitos interpretam que isto somos nós, um grupo que aparece depois do irmão Brana para profetizar outra vez o que o irmão Brana já falou. E eu penso que essa interpretação está equivocada, porque atrelado a isto, os irmãos referem-se que João representa a noiva e que a noiva seríamos nós. Mas nós devemos atentar que William Brana também é noiva e que se João representa a noiva, João também representa William Brana. E é aí onde eu quero me fixar. Porque quando Apocalipse 10, 8, versículo 8 até o versículo 11, a Escritura ela está disposta em uma singularidade. Está na singularidade. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Vai e toma o livrinho aberto. Está tudo no singular, meus irmãos, até finalizar do versículo 11. Não está na pluralidade. E a voz que nós do céu ouvimos tornou a falar conosco. Vão e tomem o livrinho. Esta escritura não cumpre com um grupo de pessoas. Esta escritura pertence a um personagem, a um indivíduo. Porque este indivíduo, quando ele manifestar, ele vai tomar o livro da mão do anjo forte. João foi e tomou o livrinho da mão do anjo forte. João não vai e toma o livrinho da mão do sétimo anjo. Pelo contrário, não existe isso na mensagem nem na Bíblia. João, quando ele está na visão, levado além do tempo, ele está representando o indivíduo que viu o anjo forte descendo do céu, ele está representando o mensageiro que está na terra no tempo da vinda deste poderoso anjo, Apocalipse 10, versículo 1 em diante. Ele está representando o sétimo anjo, a festa das trombetas, 128 e 129, 124 e 125 na antiga tradução. O mensageiro, a era de Laodiceia. Está aqui uma águia. Quando ele viu o anjo forte descer do céu, ele comeu o livrinho. Quer dizer, quem faz esse papel de se tornar um com a palavra, de se tornar um com o livro, é exatamente o sétimo anjo. João fez isso há 2000 anos atrás como um ato representativo. Apocalipse 10, 8 a 11 não é uma promessa. Eu tenho observado na mensagem, buscado na mensagem, onde o irmão Brana disse que Apocalipse 10, 8 a 11 é uma promessa. Não encontrei até hoje um parágrafo na mensagem que Apocalipse 10, 8 a 11 era uma promessa. Porque não é uma promessa. Apocalipse 10, 8 a 11, se os irmãos notarem, João escreveu algo que relatou com ele. O apóstolo de Jesus Cristo relatou algo que aconteceu com ele. Ele está falando de algo que eu fiz. Olha, eu fui até o anjo,
tomei o livrinho, comi, era doce na minha boca e amargo no meu ventre. É algo que eu fiz. Mas a promessa é nos dias da voz do sétimo anjo. Isso que João fez em Apocalipse 10, 8 a 11, está dentro de Apocalipse 10, 1 a 7. Porque o livro, meus irmãos, as pessoas tratam o livro como um objeto banal, como se fosse qualquer coisa, mas o livro, meus irmãos, é a palavra de Deus. O livro é o próprio Senhor Jesus Cristo na forma da coluna de fogo. E esse livro não vem a um grupo, esse livro não vem a um pastor, esse livro não vem a um evangelista, esse livro vem a um profeta. E quando o profeta toma o livro e come o livro, isso é a manifestação do Filho do Homem. Estou baseado agora em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 em diante, entrando no capítulo 3 até os versículos 4, 5 e 6. Filho do homem, o que tens em tuas mãos? Filho do homem, come o que eu te dou. Filho do homem, come o rolo, ou seja, come o livro. E aí o irmão Brana diz na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, parágrafo 319 e 320, o profeta do Velho Testamento foi mandado comer o rolo. Ao profeta do Novo Testamento, observe, é um profeta, ao profeta do Novo Testamento, diz o irmão Brana, foi mandado comer o livrinho. Para quê? Para que ele e a palavra fossem um. É exatamente isso a manifestação do Filho do Homem. A coluna de fogo materializada em uma carne humana que nós identificamos como profeta. Isso é Filho do Homem. Ezequiel foi chamado de Filho do Homem. Jesus foi chamado de Filho do Homem porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui, outra vez, de acordo com Lucas 17, 26 a 30, o profeta e a palavra se tornam um. O livro está materializado em uma carne humana e nós o identificamos como sendo este sétimo anjo. Nós identificamos como sendo o irmão Brana. Então é ele que faz esse trabalho de tomar o livro da mão do anjo forte e comê-lo. E aquilo representa, agora entra aqui, algo que nós precisamos crer, precisamos ver com os olhos da fé. Aquilo representa a minha e a sua união, aquilo representa o casamento da igreja. Casamento da igreja, provando a sua palavra, 236, 16 de agosto de 64. Será Jesus Cristo que descerá entre nós, será Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá ela e ele como sendo um. Ou seja, quando é que isto aconteceu? Foi nos dias da voz do sétimo anjo, quando o anjo forte desce do céu, trazendo na mão um livrinho. Nós temos que entender que o livro não é algo à parte do anjo forte. O anjo forte e o livro é a mesma coisa. O anjo forte, o livro, Cristo, a palavra, tudo isso é a mesma pessoa. Nós temos que entender que quando a palavra cai na mão do irmão Brana, não significa que a qualquer momento a palavra pode ser tirada da mão do irmão Brana. A palavra na mão de um indivíduo significa que a palavra e o indivíduo se tornaram a mesma pessoa. Como o livro na destra daquele que estava sentado sobre o trono. Não significa que o livro pode ser tomado dele, tirado dele e ficar com outra pessoa e ele ficar sem livro. Não. O livro na destra significa a própria pessoa. A própria pessoa que está sentada com o livro é o livro em sua manifestação. Quando Jesus foi e tomou o livro, na verdade, ele se transformou naquela palavra. Ele se transformou naquele livro, ele se transformou naquela revelação que ninguém era digno de olhar para aquela revelação, para aquela palavra
e tampouco tomá-la e desatar os 7 selos que envolviam aquele mistério. Então, o trabalho de tomar o livro, de comer o livro, é o ato da manifestação do Filho do Homem. Por isso que nós precisamos entender Brana como noiva. Por isso que talvez nós precisamos salientar que Brana é noiva. Muitas vezes, das citações, nas mensagens, os parágrafos, o irmão Brana fala, Cristo manifestado em sua igreja. Nós atribuímos para um grupo e deixamos o irmão Brana de fora. Por quê? Porque sutilmente foi colocado na nossa mente, na nossa ideia, que o irmão Brana está à parte da noiva, está à parte da igreja. E não. Muitas vezes essas citações que nós encontramos na mensagem, onde o irmão Brana diz, é Cristo manifestado na carne da sua noiva, da sua igreja, é para um indivíduo apenas naquela ocasião, certo, meus irmãos? Eu não quero dizer que só o irmão Brana é noiva, por favor, não me entendam mal, mas eu quero dizer que nesta união de comer o livrinho é só o irmão Brana que faz esse papel, porque a palavra só vem ao profeta. A palavra não vem ao grupo, não vem ao pastor, não vem ao membro, a palavra vem ao profeta, o livro vem ao profeta. E quando isso acontece nos dias da voz do sétimo anjo, é a hora, o momento exato em que a noiva entra em cena pela segunda vez. Por quê? Porque é o exato momento em que a noiva tem atingido a sua perfeição. Vamos agora voltar à visão que o irmão Brana teve. O irmão Brana teve uma visão no shopping. Pela primeira vez ele conta nesta mensagem a obra-prima, esta visão que ele teve. Depois ele vai contar em várias outras mensagens, escolhendo uma noiva, a era de Pérgamo, várias outras mensagens ele vai contar sobre essa visão e às vezes até dar outros pormenores. Mas nesta visão ele viu um grupo de mulheres, o primeiro grupo de mulheres, santas mulheres, bonitas, cabelo comprido, bem vestidas, e marchavam ao som de uma doce melodia cristã. E aquele grupo perfeito passou. Era a noiva entrando em cena pela primeira vez. Era a noiva do tempo de Paulo, Pedro e os apóstolos. Era a noiva primitiva. E ela era perfeita. Depois, aquela noiva passou e veio um outro grupo de mulheres. O irmão Brana diz que era um bando de demônios. E aquele grupo passou. E veio outro grupo, outro bando de demônios. E passaram também aquele terceiro grupo. Aí veio outro grupo, mulheres praticamente nuas, se requebrando ao som do rock and roll. E aquele era o grupo da era pentecostal, a senhorita Estados Unidos da América. E a voz disse, irmão Brana, mas a noiva retornará outra vez. Ela vai passar pela segunda vez. Então, que noiva que vai passar pela segunda vez? Aquela mesma noiva que passou lá no princípio. Porque é isso que vem acontecer quando cumpre Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10. A noiva perfeita está manifestada outra vez. Aquela mesma noiva do princípio que tinha a companhia da coluna de fogo, aquela mesma noiva perfeita que era guiada pela luz da palavra, a palavra literalmente estava manifestada no meio da igreja. Aquela noiva retornaria, a mesma luz, a mesma palavra, a mesma coluna de fogo, o mesmo Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Quando ele manifesta, é porque a noiva apareceu pela segunda vez. E a noiva não é a senhora Estados Unidos da América. A noiva está além
de Laodiceia. Então, o irmão Brana tem a visão onde a noiva retorna pela segunda vez. E quando ela retorna pela segunda vez, o irmão Brana diz que ela estava perfeita como na primeira. Ela estava perfeita como na primeira vez. Ela manifestou a segunda vez aqui. Nós somos partes desta noiva. O que nós precisamos fazer é nos identificar com esta noiva, entrar nesta noiva que já é manifesta, que já foi manifestada desde os dias da voz do sétimo anjo. Esta noiva perfeita está na pedra de coroa. Esta noiva perfeita está na era da noiva. Esta noiva perfeita está manifestada em Lucas 17:30, porque a era da noiva é Lucas 17:30, a era da noiva é Malaquias 4, mensagem ouvi, mas agora vejo 187. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 56. Esta não é a era pentecostal, esta é a era da noiva. É onde William Branham é levantado na pedra de coroa, onde o anjo forte desce do céu, vestido de uma nuvem, onde o Senhor Jesus Cristo, o livro, a palavra, desce do céu, e o William Branham é tomado da era de Laodiceia e elevado para cima. O irmão Branham diz na era de Laodiceia, parágrafo 44, que este sétimo anjo tem um ministério profético da pedra de coroa. Então, este mensageiro que desce do céu precisa de um véu para poder se esconder. Este mensageiro que desce do céu, este livro que desce do céu, esta palavra que desce do céu, precisa de um véu para poder se esconder do público e se revelar à sua igreja. O que ele faz? Ele toma o sétimo anjo de Laodiceia, o arrebata, o leva para cima, e aí o anjo forte pode pôr um pé na terra e o outro no mar. Quando o anjo forte põe um pé na terra e o outro no mar, o profeta acabou de ingerir o livro, ele acabou de comer o livro, ele acabou de se tornar o livro, ele acabou de se tornar a palavra. A igreja acabou de se tornar a palavra, representada pelo sétimo anjo. E nós nos identificamos com isso. Nós precisamos entrar nisso. Nós não podemos ser um grupo à parte, de uma manifestação à parte, de uma escritura à parte do irmão Branham. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na mensagem. Nós temos que ir e subir até onde William Branham já subiu há 60 anos atrás. E ele está ali, com esse ministério de velar Cristo na pedra de coroa. E nós entramos ali, nós entramos naquela era. É a era do rapto, é a era do grão, é a era do arrebatamento, a era do Filho do Homem, a era da noiva. A era da noiva, quando o esposo e esposa estão se tornando as mesmas pessoas. E é aí, meus irmãos, que a noiva entrou em cena pela segunda vez. Você observou a noiva entrar em cena duas vezes? Quando a noiva entrou em cena uma vez, lá na era primitiva, ela tinha o assim diz o Senhor. A noiva, na era primitiva, ela até mesmo escreveu o Novo Testamento. Ela tinha o assim diz o Senhor, ela profetizou as cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, estavam inspiradas pela manifestação da coluna de fogo no meio da igreja. Era a noiva sendo profeta, era a noiva profetizando, era a noiva tendo o assim diz o Senhor. Paulo disse, olha, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quero que saibam, meus irmãos, que as coisas que vos escrevo não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória. Quer dizer, a noiva foi profeta. E da mesma forma como a noiva profetizou na era de Paulo,
Aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, a noiva profetiza outra vez, porque ela entrou em cena pela segunda vez. Olha aí, parágrafo 194, a obra-prima. Você observou a noiva entrar em cena duas vezes? Você observou na visão que ela retorna nos últimos dias? O mesmo trabalho que ela fez lá atrás, ela faz aqui. As mesmas obras, o mesmo ministério, curando enfermos, expulsando demônios, com discernimento. Um profeta manifestado no meio da igreja. A mesma luz que estava com eles está conosco. O mesmo Jesus, na forma da palavra que esteve com eles, está conosco. A noiva, o irmão Branham até chega a dizer, ela é alfa e ômega. Ela é alfa e ômega. A noiva está representada na manifestação de Paulo e Brana. Alfa e ômega é Paulo e Brana. A noiva, ela, eu não me recordo o parágrafo aqui, mas eu acho que é 197, a obra-prima, ela é alfa e ômega. O irmão Brana diz no 172, 173, ele não fala nada do meio. Por quê? Porque a noiva não estava manifestada no meio. Ela só foi manifestada no começo e manifestada no fim da era. Ela é alfa e ômega, ela é Paulo e Brana. Se nós tivermos que identificar por duas palavras, é Paulo e Brana. Ela tem, assim diz o Senhor, ela profetiza em Paulo e em Brana. Então, no cenário de Apocalipse 10, quando o anjo forte se materializa na carne da noiva da igreja, porque William Branham é noiva, é Jesus manifestado na carne da sua noiva. 107 é o nascer do sol, 457 Cristo é o mistério de Deus revelado, como foi nos dias de Ló, é Jesus manifestado na carne da sua noiva. Brana é noiva. Então, quando Deus está manifestado na carne da noiva, Brana, e ele está exercendo o seu ministério através dela, ela está em cena pela segunda vez e ela está profetizando outra vez a povos, nações, línguas e reis. O indivíduo que faz esse papel foi William Marion Branham. Foi ele que foi e orou pelo rei da Inglaterra, o rei George, o pai da rainha Elizabeth. Ele esteve no palácio do rei da Suécia. Ele esteve visitando 4 ou 5 palácios de reis. Ele que foi às nações. E nós estamos identificados com isso, nós estamos nisso. Quando ele estava fazendo aquilo, eu estava lá com ele, eu fui com o irmão Branham onde ele foi. Em cada lugarzinho desse mundo onde o irmão Branham palmilhou, eu estava com ele. Para ser uma noiva genuína do último tempo, eu tenho que estar identificado com este ministério dos últimos dias. É aí onde eu profetizo outra vez, quando eu vejo isso cumprindo na vida deste servo fiel de Cristo, William Marion Branham. Deus abençoe, meus irmãos. Espero poder ter contribuído com esta pequena explanação.